Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo bíblico teológico aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Marcos e é sempre um prazer ter você por aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. No vídeo de hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre a matéria de pneumatologia, uma matéria que faz parte da disciplina da teologia sistemática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero convidar você a estar curtindo o nosso vídeo. Deixa aqui abaixo o seu comentário dizendo o que você achou do conteúdo de hoje. Compartilhe o link desse vídeo para todos os seus amigos, para mais pessoas serem alcançadas e abençoadas pelo ensino da palavra de Deus. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero convidar você a estar assinando o nosso canal agora mesmo, porque assim você vai estar fazendo um dos maiores investimentos na sua vida espiritual, porque eu sempre estou disponibilizando de forma gratuita para você todo o material bíblico teológico necessário para a sua edificação espiritual em Cristo Jesus. Dito isso, vamos então para o conteúdo da nossa aula de hoje. Em vários períodos da história da igreja, especialmente quando parece existir uma carência de apreciação por uma consciência do Espírito Santo de Deus na igreja, homens e mulheres têm profetizado um novo Pentecostes, alegando ser um profeta do Espírito Santo. Um homem do século II chamado Montano insistiu em que estava conduzindo a igreja para a sua terceira fase. Seguindo a era do Pai e a era do Filho, a igreja estava prestes a entrar na era do Espírito Santo. Duas profetisas, Maximília e Priscila, se uniram a Montano e predisseram a alvorada do reino milenário. Julgados como hereges pela igreja e enfraquecidos por inúmeras profecias falhas, o montanismo finalmente desvaneceu. No entanto, seu espírito sobreviveu através da história da igreja, aparecendo frequentemente, muitas vezes com as mesmas ênfases, expressões vocais elevadas que são tidas como as línguas do Novo Testamento, revelações proféticas e obsessões apocalípticas com o fim dos tempos. No coração destes reavivamentos está frequentemente a convicção dita ou implícita de que o Pentecostes é ilustrativo em vez de ser definitivo. Em outras palavras, o livro de Atos dos Apóstolos em geral e os acontecimentos do Pentecostes, em particular, são tomados como uma vez por todas. Primeiramente, essa distinção pode parecer forçada, mas podemos facilmente aceitá-la quando a aplicamos a outros grandes acontecimentos da história da redenção. Israel prezou a memória do Êxodo e guardou as tábuas da lei na Arca da Aliança. Houve até festivais estabelecidos como memoriais a esses fatos passados. Mas Israel nunca viu esses fatos como modelos que, de alguma forma, pediam repetição. Não houve mais travessias do Mar Vermelho, acampamentos no deserto, porque estavam então na terra prometida. Enquanto acontecimentos adicionais na história da redenção eram revelados, novos sinais e maravilhas acompanharam os novos estágios da revelação e da atividade profética. Esses foram como fogos de artifício que inauguraram um novo estágio da salvação na história. E assim como fogos de artifício, eles se desvaneceram no céu. Esperar outro Pentecostes é como exigir outra criação, outro Messias, outra crucificação e outra ressurreição. Assim como esses eventos, o Pentecostes foi um ato histórico singular de Deus. Ele não serve como um modelo para a igreja, mas como capacitação para a igreja.
Desde o Pentecostes, estamos vivendo na era do Espírito Santo. Assim como não existe mais necessidade para sacrifícios adicionais pelo pecado, também não há necessidade para descidas adicionais do Espírito Santo. Quando nosso Senhor estava para subir aos céus, ele deu à igreja a grande comissão, prometendo da seguinte forma: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele está conosco porque seu Espírito Santo está conosco, conforme nós lemos em João capítulo 14, versículo 18. Cada crente recebe o Espírito Santo para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Como o corpo de Cristo, a instituição visível através da qual o reinado celestial de Cristo é exercido, a igreja coletivamente se torna o lugar de habitação do Espírito Santo. Existe, meus irmãos, uma grande diferença entre ter momentos com o Espírito Santo, ter algumas experiências com ele, em ser um tabernáculo, ser um lugar de habitação do Espírito Santo. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que mais do que experiências com o Espírito Santo, mais do que ter momentos com o Espírito Santo, nós somos convidados a ter uma vida com o Espírito Santo. Somos convidados a ser uma habitação. É isso que nós somos. Nós somos uma habitação, um tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Embora não esperemos estágios adicionais de revelação, conforme lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4, temos o mesmo Espírito dentro de nós, e ele nos faz testemunhas de Cristo até o fim das eras, porque ele foi dado primeiramente para criar uma igreja a partir do vale dos ossos secos, e então capacitá-la para a sua missão. É correto dizer que somos todos profetas, sacerdotes e reis no novo Israel. Assim como Ezequiel, pregamos aqueles que estão espiritualmente mortos, e o Espírito exala vida dentro deles. Nossa obra não é profética no sentido de que provê novas revelações, mas é profética porque é a proclamação da palavra completa de Deus nesse tempo e espaço. Ela é profética em ser levada adiante e não em predizer. Somado então ao fato de sermos profetas, nosso ofício é sacerdotal, uma vez que intercedemos pelos perdidos, por aqueles que estão perdidos em seus caminhos, pecados e transgressões. Intercedemos em oração e abrimos as portas da prisão pelo anúncio do Evangelho de Deus. É também um ofício real que compartilhamos, porque assumimos o papel confiado primeiramente a Adão em sua inocência, de dominar no reino de Cristo para a glória de Deus, o Pai. O apóstolo Pedro disse em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9 ao 10, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A obra, meus irmãos, do Espírito Santo é tão necessária quanto a obra de Cristo. Talvez isto surpreenda você, mas Jesus disse: é necessário que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. João capítulo 16, versículo de número 7. Nos tempos do Antigo Testamento, a vinda de Cristo era prometida e era intensamente antecipada.
E quando ele, por fim, veio, prometeu e ensinou o seu povo a ansiar a vinda do Espírito Santo. Tendo morrido pelos pecados do seu povo e assim tendo satisfeito as exigências da justiça divina, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ascendendo aos céus no 40º dia após a sua ressurreição, enviando o Espírito Santo 10 dias depois. Portanto, a vinda do Espírito Santo de Deus prova que Cristo completou gloriosamente a sua obra redentora. O Espírito continua e aperfeiçoa a obra de salvação que Cristo iniciou em nós. Ele assim o faz como o braço de Cristo. João Batista disse em Mateus capítulo 3, versículo 11: Eu, na verdade, batizo com água para arrependimento. Porém, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A maioria dos estudos sobre a obra do Espírito Santo trata da sua atividade como indivíduo. A Bíblia, no entanto, vai além da abordagem em partes e fala também da obra corporativa do Espírito Santo. Em certo sentido, a igreja já existia no Antigo Testamento. Estevão fala da igreja no deserto, Atos capítulo 7, versículo 38. A igreja consiste no povo de Deus, nascido de novo do Espírito Santo e salvo pela fé em Cristo Jesus. Nos tempos do Antigo Testamento, assim como no Novo, o Espírito aplica a redenção comprada por Cristo aos indivíduos. Existe a igreja exterior, Israel, e existe a igreja invisível, o verdadeiro Israel, entre os quais não há hipócritas. Ainda assim, algo especial aconteceu no dia de Pentecostes. Naquele dia, começou a era do Espírito Santo e nasceu a igreja do Novo Testamento, uma igreja para o mundo inteiro. O ministério público de Jesus foi inaugurado com o seu batismo com o Espírito Santo. Da mesma forma, os seus discípulos têm de esperar até que recebam o batismo do Espírito, que os fará uma igreja poderosa, pronta para ministrar para Deus no mundo inteiro. O Espírito veio naquele dia como um som de um vento impetuoso. Línguas como fogo pairavam sobre os fiéis, e novos poderes a serem comunicados em línguas estranhas lhes foram dados. O povo de Deus se tornou uma igreja que fervia para o Senhor, corajosa, sábia, poderosa e zelosa. Pecadores eram convencidos dos seus pecados e convertidos em larga escala. 3.000 pessoas no primeiro dia se converteram à consciência do Evangelho com a pregação do apóstolo Pedro. Jesus disse: Ele fará obras ainda maiores que estas. João capítulo 14, versículo 12. E agora, essa difícil palavra de Cristo se torna clara ao serem muito mais pessoas convertidas do que com a pregação de Cristo. A parábola do grão de mostarda se torna uma realidade quando um pequeno grupo de seguidores se torna uma grande igreja. O ingrediente vital neste desenvolvimento espetacular é justamente o derramar do Espírito Santo de Deus. Apesar de ele ter trabalhado na igreja do Velho Testamento, era de uma forma muito mais limitada e restrita. Havia poucos fora de Israel aos quais vinha a graça de Deus. Mesmo em Israel, obviamente muitos eram não regenerados. Agora, no entanto, Cristo havia morrido, a redenção foi consumada, o dom do Espírito havia sido dado e a igreja do Novo Testamento começa, equipada para sua grande tarefa de evangelizar
o mundo e preparar o povo de Deus para a glória. Observem, meus irmãos, que diferença a vinda do Espírito Santo fez no dia de Pentecostes. Os fracos, confusos e amedrontados se tornaram poderosos e destemidos pregadores. Nos tempos do Velho Testamento, o Espírito Santo equipou indivíduos para várias tarefas, juízes para julgar, conforme Juízes capítulo 6, versículo 34, reis para governar, conforme 1 Samuel capítulo 10, versículo 9 ao 10, profetas para profetizar, conforme Ezequiel capítulo 2, versículo 2, Bezalel construiu o tabernáculo, conforme Êxodo capítulo 31, versículo 3, e etc. No Novo Testamento, o Espírito é dado à igreja. Ele equipa crentes individualmente para sua função dentro do corpo de Cristo, dentro do grupo. A igreja toda é comparada a um corpo e os indivíduos são membros ou partes diferentes deste corpo, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 8 ao 9. A um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo assegura que a igreja está plenamente equipada para a sua tarefa. Paulo nos diz que Cristo, tendo ascendido aos céus, deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 12. Ele o faz dando o seu Espírito no dia de Pentecostes. O Espírito dá a indivíduos os dons necessários que eles precisam para cumprir o papel vital dentro do corpo de Cristo. Toda a Escritura é dada por inspiração divina, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Homens santos de Deus falaram ao serem movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, também nos confirma esta mesma verdade. Deste modo, as Escrituras são o produto do Espírito Santo, por meio do qual ele ensina a sua igreja. No entanto, meus irmãos, o Espírito não apenas dá a Bíblia, mas também abre a mente e os corações às suas verdades. Deus dá à sua igreja o espírito de sabedoria e revelação no seu conhecimento, tendo sido iluminados os olhos do vosso entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 11 ao 18. Jesus declara em João capítulo 16, versículo 13 ao 15, da seguinte forma: o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, há de receber o que é meu e vos há de anunciar. João capítulo 16, versículo 13 ao 15. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Esse dará testemunho de mim. João capítulo 15, versículo 26. O Espírito certifica a igreja da verdade das Escrituras. Ele nos capacita a dizer: Abba, Pai, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 15. João afirma sobre o povo de Deus: vós tendes a unção do Espírito Santo e sabeis todas as coisas. Bom, se cada crente individualmente soubesse todas as coisas, não haveria a necessidade de ter pastores ou comentários da palavra de Deus. Este versículo deve estar falando, então, da igreja coletivamente. O corpo de Cristo como um todo e em todas as épocas não precisa de alguém de fora para ensiná-lo. Tudo o que ele precisa saber está na Bíblia, está na palavra de Deus.
e o Espírito Santo ajuda a igreja a entendê-la. O Espírito Santo guiou a noiva de Cristo através de várias controvérsias trinitarianas, cristológicas e etc. A igreja hoje não deve ignorar o que ela aprendeu no passado, mas sim construir sobre o que aprendeu. Cristo Jesus é o cabeça e rei da igreja. Cristo, porém, está nos céus. É através do Espírito Santo que ele governa a sua igreja. O Espírito dá dons e equipa indivíduos para ofícios e guia a igreja para que aponte tais indivíduos. Quando os profetas e mestres de Antioquia ministraram e jejuaram ao Senhor, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Dirigindo-se aos presbíteros de Éfeso, Paulo disse da seguinte forma: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28. O Espírito também está guiando, conduzindo ativamente o desenvolvimento da obra. Paulo, numa certa altura, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus não o permitiu. Atos capítulo 16, versículo 6 ao 7. Foi da vontade do Espírito que o Evangelho fosse pregado na Europa. O Espírito governava e guiava a igreja naqueles dias de maneira sobrenatural. Hoje em dia, ele trabalha através da Bíblia, através da palavra de Deus, da providência e dos pensamentos do seu povo a orarem pedindo direção. O Espírito também é ativo no exercício da disciplina da igreja. O que ligardes na terra será ligado nos céus, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, verso 19 ao 20. Nós ligamos esta presença, em primeiro lugar, ao culto, mas a sua primeira referência é a disciplina. O movimento ecumênico tenta unir as igrejas, mas o melhor que ele consegue é apenas uma unidade organizacional, que apenas passa um verniz sobre as verdadeiras diferenças. O Espírito, no entanto, verdadeiramente une todos os cristãos em uma só igreja, que é o corpo de Cristo. Nesta igreja não existem hipócritas. A entrada é através de Cristo, pois Ele é a porta. O Espírito trabalha do lado de fora desta união, trazendo as pessoas para dentro de maneira irresistível. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Este novo nascimento ou regeneração acontece justamente quando o Espírito Santo entra no indivíduo, trabalhando na sua mente, trazendo convencimento dos seus pecados e habitando nele, assim como ressuscitando de um estado de morte espiritual, unindo ele a Cristo. Estando todos unidos a Cristo, assim estamos também unidos uns aos outros, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Esta unidade que o Espírito produz não é uma unidade mental, mas sim uma unidade real.
é uma unidade mística, tal como a unidade da Trindade. Jesus ora por esta unidade dentro da sua igreja, que eles sejam um, assim como nós somos um. João capítulo 17, versículo 11. Por causa desta unidade essencial, os cristãos devem tentar, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito. Efésios capítulo 4, verso 3 ao 4. Indivíduos dentro da igreja, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Uma habitação de Deus por meio do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 22. Unidade verdadeira unifica a igreja invisível e os cristãos têm o dever de dar expressão visível disto ao buscarem unidade profunda na vida e na doutrina. O culto corporativo é a parte vital da vida da igreja. Como cristãos, nós devemos cuidar para que não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, conforme está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Nesta reunião, Cristo está presente através do seu Espírito. Mateus capítulo 18, versículo 20. A congregação confessa a Cristo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. O louvor também é a parte fundamental do culto. O material a ser cantado é descrito como cânticos espirituais, isto é, cânticos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 19. A oração também é essencial ao culto. Ela deve ser sempre no Espírito, conforme nós lemos em Efésios capítulo 6, versículo 18. De outra forma, Deus não vai entendê-la. O papel do Espírito no culto congregacional é expresso por Paulo nas seguintes palavras: orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. De modo semelhante, a pregação deve ser em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, conforme lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. O culto é morto sem o Espírito Santo de Deus. No tempo da Reforma, havia muita discussão sobre a natureza da presença de Cristo na ceia do Senhor. A Igreja Católica Romana argumentava em favor da transubstanciação, isto é, que o pão e o vinho se tornavam o próprio corpo e sangue de Cristo. A Igreja Luterana ensinava a consubstanciação, isto é, que o corpo de Cristo está com, sob e no pão e no vinho, por causa da presença corpórea de Cristo, aonde quer que o seu povo esteja reunido em seu nome. Tomando parte da ceia, os luteranos teriam que argumentar também em favor da onipresença do corpo físico de Cristo, isto é, que ele pode estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo, fisicamente. A posição reformada é de que o corpo de Cristo está nos céus e, sendo humano, pode apenas estar em um lugar de cada vez. Ele está presente na mesa do Senhor através do seu Espírito. O Espírito Santo é quem nos capacita a louvarmos a Deus de maneira aceitável como congregação do seu povo. Antes de subir aos céus, Cristo deixou a grande comissão com a sua igreja.
Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versos 19 ao 20. Cristo prometeu estar sempre com a sua igreja. Ele estava subindo aos céus. A única maneira pela qual ele pode estar presente é pelo seu Espírito. No relato dado no livro de Atos, ele diz para que os seus discípulos não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, verso 4 ao 5. A grande missão de evangelizar o mundo só poderia ser assumida com o poder, com a influência do Espírito Santo. Quando ele veio no dia de Pentecostes, 3.000 almas foram convertidas. O Espírito Santo convence os homens do pecado, da justiça e do juízo vindouro. João capítulo 16, verso 8. O vento sopra onde quer, e quando ele toca nas pessoas, levanta-as dos mortos. João capítulo 3, verso 8. Os tessalonicenses se voltaram dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Cristo disse: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Ele faz isso por meio do Espírito Santo, que é vital para o programa de evangelização da igreja. É claramente observável que desde a queda do homem até nossos dias, a obra da redenção, em seu efeito, tem sido levada adiante principalmente por meio de comunicações extraordinárias do Espírito Santo de Deus. Mesmo que haja uma influência mais constante do Espírito Santo de Deus, sempre em alguma medida aguardando as suas ordenanças, ainda assim, o meio através do qual as maiores coisas têm sido feitas no sentido de concretizar esta obra, sempre foi por meio de efusões extraordinárias em períodos especiais de misericórdia. Esta foi a conclusão de Jonathan Edwards. Num reavivamento, uma igreja seca e sem vida é despertada. O Espírito Santo traz novo arrependimento, oração e zelo. Deste modo, ele reanima os membros que esmorecem e às vezes realmente começa um fogo, como de uma floresta em chamas. O espírito é entristecido pelo pecado. Ele retira a sua presença por causa dos ídolos, materialismo, mundanismo e falta de oração que vê na igreja. Ele permanece fora até que o povo de Deus se arrependa. Nós não nos arrependeremos até que ele volte como o Espírito da graça e de súplicas. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Aí sim, a igreja de fato se arrepende e experimenta a vida após ter estado morta, que é a essência do verdadeiro reavivamento. Romanos capítulo 11, versículo 15. Os cristãos são separados do mundo. A evangelização se torna efetiva. O temor de Deus desce sobre comunidades inteiras. É justamente disso, meus irmãos, que estamos precisando nos dias de hoje. Estamos no primeiro século, desde a reforma durante
o qual não tem havido um reavivamento de grande escala na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, muito menos no Brasil. Nosso dever é de estarmos conscientes da nossa necessidade de que o Espírito reavive a sua igreja, equipando-a para a sua tarefa, instruindo, governando, unificando o corpo e trazendo verdade ao nosso culto e sucesso à nossa evangelização. A pregação da palavra de Deus precisa ser em demonstração do Espírito e de poder. Muito bem, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que você tenha sido abençoado. Se esse vídeo te abençoou, você precisa assinar o nosso canal, curte o nosso vídeo, deixa aqui abaixo o seu comentário e compartilhe o link desse vídeo para todos os seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pelo ensino da palavra de Deus. Por hoje é só, vou ficando por aqui, mas estarei te aguardando no nosso próximo encontro.